welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Review and Exercise sobre o tema D. A gente viu Phrasal Verbs, que é um assunto que eu não sei se as pessoas já conheciam, você aluno já conhecia sobre Phrasal Verbs. Ah, eu já vi aquela palavra, eu já vi aquela, mas talvez não soubesse que significava um Phrasal Verb. Então é interessante você conseguir identificar ele, porque o Phrasal Verb ele vem junto com o quê? Duas partículas. Ele vem com uma preposição, ou com um advérbio, ou então com os dois. Verbo, preposição, advérbio. Então isso vai depender muito. A gente só trouxe nas nossas aulas aqui exemplo com verbo, preposição e verbo, advérbio. Mas não significa que o outro tipo existe. Então eu comecei a aula fazendo um mistério, dizendo que tudo era muito simples. E sim, na questão de você identificar um verbo, uma preposição, um advérbio. Mesmo que você não saiba que aquela palavra é uma preposição, mesmo que você não saiba que aquela palavra é um advérbio, você consegue identificar que aquela palavra que vem antes deles é um verbo. Agora, o significado dessas palavras, aí o bicho pega, e aí as coisas ficam muito mais complicadas. Vamos relembrar por quê? Let's go! Então, o título da aula foi Exploring the Phrasal Verbs, explorando aí os Phrasal Verbs. E a gente viu, o que a gente viu? A gente viu uma situação aí. Que situação foi essa? Essa aí. Essa aí mesmo que eu estava falando para vocês, a estrutura, structure. Para fazer a estrutura de um phrasal verb, você tem o quê? Não é que você faz, na verdade ele já existe, já acontece. Você não pode pegar qualquer verbo, qualquer preposição e qualquer advérbio para fazer a sua phrasal verb. Ele tem que existir já tem que... É você que monta ele, tá? Todo mundo sabendo disso, temos um verbo que é o turn, mais uma partícula que é a preposição, no caso aqui, o on. E aí, turn, mas on muda o significado totalmente do verbo anteriormente. Claro que você tem phrasal verbs que vocês perceberam na aula que mantinham o mesmo significado do verbo. O verbo significa isso, o phrasal verb também. Então, ele não foge muito do seu significado de início. Mas o turn, por exemplo, turn on é ligar. Aí já dá uma fugidinha ali. E aí a gente viu que existem types of phrasal verbs, né? Tipos de phrasal verbs que são os intransitivos, que são aqueles que não necessitam de objeto direto, ou seja, você pode usar eles em uma frase somente eles. Então, wake up, você não precisa acordar, né, alguém. Exatamente, você pode só usar a palavra... Aliás, você não precisa dizer que você acordou alguém, você pode usar só a palavra wake up, que é o verbo, mais a partícula. Temos os transitivos separáveis e os transitivos inseparáveis. Por via das dúvidas, não separa ninguém para você ter certeza se você pode separar ou não aquele phrasal verb. Então, pode ser separados pelo seu objeto. Um objeto aqui, no caso, é TV, a TV. Então, turn the TV off. Eu posso usar assim ou posso usar assado. Turn off the TV. Eu prefiro assim, tá? Mas é um gosto meu, pessoal. Desligar a TV. Então, turn off vai significar desligar. Agora, a palavra turn e a palavra off sozinhos, aí são outras situações. Transitivos inseparáveis não podem ser separados pelo seu objeto. Então, look after the baby. The baby é o objeto, cuidar do bebê. Então, look after, cuidar. Agora, a palavra look sozinha, que é o verbo, é olhar. Já look after é cuidar do bebê, onde você tem aquela ideia de que a pessoa vai estar de olho ali. O olho montado na pessoa não vai em nenhum momento tirar o olho do bebê, tá? E aí... esses são os tipos de phrasal verbs que nós vimos, e vimos uma gama, um vasto número de phrasal verbs. Perceber que daqui a pouco vai ser atividade de sala, não são os únicos, são vários phrasal verbs, né? Mas assim, a minha dica que eu dou para vocês é procurar alguns phrasal verbs, não procurem vários ao mesmo tempo, vai procurando de pouquinho em pouquinho, colocando significado neles na cabecinha de vocês. Tentem não procurar eles de forma descontextualizada, coloque eles sempre numa contextualização, procure eles sempre numa frase para poder fazer mais sentido. And be right back. Be right back, quer dizer, já voltei, I'm back. Que loucura que eu tô pensando aqui, gente, eu acho que eu tô falando muito rápido. Vocês acham que eu estou falando muito rápido? É empolgação. Vou tentar falar mais devagar, para vocês entenderem.
Tá? Então vamos lá fazer a correção. Let's go. Atividade de sala. Já comecei a falar rápido de novo. Perdão. Atividade de sala, tirando suas questions desse texto. E temos aí uma interpretação. Por que a Sarah chegou atrasada ao encontro? Do you know? Você que sabe? Ela estava comprando vestido, ela encontrou um amigo antigo enquanto fazia compras, ela estava muito tímida, ela estava lendo alguns livros, ou os sapatos dela estavam machucando os pés. Vamos fazer a leitura lá do texto. Então, começamos o texto com a seguinte situação. Sarah turned up late to the... De novo, Sarah turned up late to the... Tá. Gente, é sério, tá demais. Corta aí, diretor, vamos fazer de novo, tô brincando. Mas geralmente quando acontece isso, eu peço pra cortar, porque eu fiz aqui uma loucura aqui com as palavras. Vamos lá. Sarah turned up late to the gathering. Agora sim, because she had run into an old friend while shopping. While shopping, ou seja, nós temos aí a questão da Sarah. E a gente já tem até a resposta aí logo no início do texto. A Sarah o quê? O que a Sarah fez? Turned up. Turned up. Então, temos aí um phrasal verb, tá? Então, ela chegou tarde ao encontro, to the gathering, ao encontro. Por quê? Because she had run into an old friend while shopping. Porque ela encontrou, run into, tá? Run into, inclusive tá no passado continua desse jeito. An old friend também, tem outra forma, run. Num amigo antigo, enquanto ela fazia compras. Beleza? Aí a gente segue a leitura do texto. Na verdade, participe passado, tá, gente? Aqui, participe passado. She put on a light summer dress and quickly headed out to the event. She put on a light summer dress and quickly headed out to the event. Então, ela tá falando o que aí? O que ela fala? She put on, ela vestiu. Então, temos o put on como phrasal verb, tá? On a light summer dress. Então, ela vestiu um vestido leve de verão. And quickly headed out, ou seja, e rapidamente saiu rapidamente. Headed out. Então, quando você usa a palavra, esse phrasal verb é interessante. Você tem a palavra head out. Você vai o quê? Você vai ir para algum lugar quando você usa isso. A palavra cabeça, gente, como assim? Mas aí é um substantivo cabeça, né? Então, aqui ela está no passado. É um verbo aqui, tá? Trabalhando como um verbo. Está no passado, por isso tem esse AD no final. Então, ela saiu rapidamente para o evento. At the party, na festa, she tried to get over her shyness by talking to new people. Então, aqui a gente vê que ela é tímida. Mas na festa, ela tentou esquecer, get over, phrasal verb, esquecer. Phrasal verb você fala assim meio porque você tem a palavra free e tem a palavra ver, aí faz esse som mesmo estranho. Pra gente, né, aqui, Brasil com S. To get over her shyness by talking to new people. Então, o que ela fez? Na festa, ela tentou vencer, né, a timidez. E aqui ele traduziu como vencer, mas pode ser também esquecer. Ela tentou esquecer por um momento ali a timidez dela, fazendo o quê? O que ela fez para fazer isso? Conversando com gente nova. After a couple of hours, ou seja, depois de umas 2 horas aí, she came across a familiar face. She came across a familiar face. Perdão. She came across a familiar face. Então, o que ela fez aí? Depois de algumas horas, ela se deparou com um rosto familiar. It was Mike, someone else she used to look up to during her college years. Então, someone she used to look up to during her college years. Então, assim, a gente tem aqui até um com 3. Né? It was Mike, era o Mike. E quem era esse Mike?
O Mike era alguém que ela costumava admirar. Look up. Olha aqui, look up. Look up é um phrasal verb, admirar. Então, ela admirava nos tempos da faculdade. They caught up in no times and decided to meet up again soon. Ou seja, they caught up. Caught up vem do phrasal verb catch up, porque a gente está aqui no passado. E o que é o caught up? O que acontece isso? O que significa isso? Eles relembraram os velhos tempos, então relembrar os velhos tempos e decidiram se encontrar de novo novamente. Ai, Pitty, por favor, se encontrar de novo em breve. Calma, em breve, soon, não é novamente. Então temos lá, as the night wore on, Sarah felt she needed to take off her heels. Eu ia falar shoes, mas heels, because they were hurting. Ou seja, o que acontece aí? À medida que a noite avançava, were on, avançava, phrasal verb. Sarah felt she needed. Então a Sarah sentiu que ela precisava tirar, take off, ó, phrasal verb, tirar aí, take off. Tirar o quê? Os saltos porque estavam doendo. She also checked out some books from the host's library before deciding to head back home. O que acontece aí? She also checked out, ou seja, ela também pegou, então aí no caso check out, vai do verbo check e a partícula out. A gente viu check-in ou check-into e aqui check-out que é o contrário de check-in, quando você faz o que a gente fala check-in, né? Mas o check-in, você está entrando no local. Check-out é quando você está saindo. Mas aqui, esse phrasal verb tem essa tradução de pegar. Pegar. Tá vendo como vai mudando, dependendo do contexto? Então, she also checked out some books from the hostess library. Então, a gente tem essa questão aí do check out com essa ideia de que ela pegou alguns livros. Para pegar alguns livros da livraria, você tem que fazer todo o seu cadastro ali, tá entendendo? Para poder pegar, blá, 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 aquela situação todinha. Da biblioteca do anfitrião antes de decidir voltar para casa. Eu não sei se essa biblioteca tem essa situação, porque é do anfitrião, né? Mas sim. Antes ela decidir voltar para casa. Então a gente tem essa situação aí, a gente já sabe a resposta da número 1, tá bem claro. Tava lá no início. Qual é a resposta número 1? Ela encontrou um amigo antigo enquanto fazia compras. E na 2, o que significa o phrasal verb look up to? A gente viu isso bastante. E o look up to, no texto ele aparece, tá? Ele aparece bem aqui na primeira parte, onde ela diz que ele era do tempo da faculdade e ela look up to him, né? Ela costumava look up to o quê? Mike, que era o cara que ela, no caso aqui, admirava ou respeitava. Então, o número 2 é admirar ou respeitar alguém. Look up to. Eu coloquei só look up, mas é look up to. Aí você tem aí um exemplo de um phrasal verb que tem os 3 tipos, né? Você tem 2 partículas, o verbo e mais 2 partículas. Tem o look up e o look up to. O que Sarah decidiu fazer por causa do desconforto que estava sentindo? Então, a gente viu aqui que o desconforto que ela estava sentindo na questão dos heels, que é o salto, ela fez o quê? Take off, né? Ela, na verdade, took off, no passado, take off, ela tirou aí o quê? O sapato dela. Então, na 3, vai ficar o quê? Ela decidiu ir para casa imediatamente? Não. Ela colocou uma jaqueta? Também não. Ela tirou o salto dela. É a resposta correta. E na 4? E na 4, qual phrasal verb sugere que Sarah e Mike conversaram sobre eventos passados e se atualizaram sobre as vidas um do outro? Qual será? A gente tem o headed out, que está no passado.
o got over, que está no passado, looked up to, que está no passado. Todos aqui estão no passado justamente para confundir. E aí, qual é a resposta correta? Eu ainda falei bastante sobre esse phrasal verb lá na hora do texto, porque a gente aqui tem ideia de sair, né? De ir para algum lugar. Aqui tem ideia de esquecer. Aqui admirar. Aqui encontrar. Será? Não. Então, olha só, qual phrasal verb sugere que Sarah e Mike conversaram sobre eventos passados? Quando você encontra alguém, né, não precisa ser alguém do passado, né? Isso aí é só contextualizando. E você vai falar, depois de um bom tempo sem falar com aquela pessoa, você vai contar as novidades, você fala isso to catch up. To catch up, que é a questão no infinitivo, to catch up. Catch up with someone. Né, encontrar com alguém, aí no sentido de você não encontrar, perdão, e sim de você falar coisas, atualizar sobre a vida do outro. Pronto, acabei de ver a palavra aqui, atualizar sobre a vida do outro. E aí, no passado, isso fica caught up, porque é um verbo irregular, por isso que ele muda a forma dele, tá? Então, não é essa ideia de encontrar e sim atualizar da vida um do outro. Falar o que aconteceu durante todo esse tempo. Imagina você encontrar um amigo da faculdade, você já tem tantos anos, você tem muita coisa para falar que aconteceu na sua vida. Então, aí vai ser o caught up, que vem do verbo to catch up, do phrasal verb to catch up. Muito bem? E fico aí para vocês as nossas referências. And muito simples, muito fácil o exercício. Espero que vocês tenham feito todos e acertados todinhos. See you next class. Nossa próxima aula tem a ver com interpretação de textos, então a gente não vai mais falar sobre assuntos específicos, nós vamos, na verdade, falar sobre interpretação de texto como um todo. E aí vai entrar tempos verbais, vai entrar phrasal verb, preposição, vai entrar falsos cognatos, vai entrar estratégias de leitura, ou seja, tudo que nós vimos durante toda essa unidade 1 e unidade 2 vão ser aplicadas nessas aulas de interpretação. See you next class. Bye!